hoje nós vamos continuar em Marcos capítulo 7, a partir do verso 24. O tema da mensagem de hoje é humanize-se. O tema da mensagem de hoje é humanize-se. O que é se humanizar? O que é tirar tudo aquilo de dentro que nos contamina, nos corrói e permitir ser curado por Deus. Mas como é essa permissão de ser curado por Deus? A gente vai ver no decorrer do texto, porque tudo coopera para que a gente se desumanize. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer ver você humano à imagem de Deus. Ele quer descaracterizar você, quer descaracterizar a sua personalidade, quer descaracterizar as nossas relações. Então vamos lá, Marcos capítulo 7, a partir do verso 24, está aí na tela, diz assim: Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Saiu de Israel, em outras palavras. Foi para um lugar que hoje é Líbano, o sul do Líbano. Ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro. Ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, ou na outra tradução sendo ela cananeia, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos, e não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, a sua filha estava deitada na cama, e o demônio a havia deixado. Esse texto aqui é sensacional. Quando eu li esse texto a primeira vez, para pensar na pregação durante a semana, alguma coisa, eu falei assim: meu Deus, o que vai rolar? O que vai sair disso aqui? Todo pregador, ele passa por momentos assim, eu não sei nem o que tirar daqui, né? E aí foi vindo, né, o download, uma iluminação. Esse texto tem uma riqueza sensacional dentro desse texto aqui. O texto mostra que Jesus estava cansado. Jesus fez uma viagem de descanso internacional. Saiu do meio da galera da multidão e foi para o norte, que é o sul do Líbano hoje. Foi para uma cidade chamada Tiro. E descanso por quê? O texto no verso 24 está aí, diz que ele não queria que ninguém soubesse onde estava hospedado. Então uma região fora de Israel era a região ideal. Uma região gentílica era ideal. No verso 24 diz que Jesus deixou a Galileia e foi para o norte, para a região de Tiro. Conforme eu disse, é o Líbano hoje. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado. Mas não foi possível manter esse segredo. Não foi possível. Mas o contexto do Evangelho que a gente viu até aqui, do Evangelho de Marcos, mostra que a intensidade da missão de Jesus era intenso. Em Marcos capítulo 3, verso 20, diz que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Marcos capítulo 6, 31, fala assim: havia tanta gente que ia e vinha, que eles não tinham nem tempo para comer. De novo, o evangelista relata a falta de tempo para comer, porque pessoas iam e vinham em busca de Jesus e do que ele poderia fazer. Mas aí, quando ele escapa para uma viagem internacional, o texto relata que não foi possível manter o segredo, porque havia uma mulher naquela região que descobriu que Jesus estava hospedado lá.
Jesus já então tinha fama internacional, fama fora dos limites de Israel. Ela era uma mulher gentia, ela não era, o que não é judeu é gentio. Eu e você somos gentios. Então, lembre que a gente falou na semana passada que quem não era judeu, não era da aliança, os religiosos da época consideravam tudo como impuro. Então, uma mulher impura para os judeus, enfim, tinha descoberto, tinha interrompido o descanso de Jesus, onde estava hospedado num lugar que ele não queria que ninguém soubesse. E no verso 26, está aí, ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Aí tem uma passagem paralela de Mateus. Mateus estava junto. Marcos escreveu o seu evangelho sob orientação de Pedro, que estava lá. Marcos não estava, mas Pedro estava. Agora Mateus também estava lá e escreveu esse mesmo episódio no capítulo 15. Aí Mateus, ao invés de escrever, ela era uma mulher sírio-fenícia, uma mulher de uma língua grega, da cultura grega, da influência do Império Grego da época que se passou, né? Estava nesse momento sob o Império Romano, mas o Império Grego tinha influenciado o mundo. Mateus escreve no verso 22 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus que ela era uma mulher cananeia. Ao invés dele falar sírio-fenícia, ele usa o termo cananeia. E cananeia se faz lembrar dos cananeus. E cananeus têm uma péssima fama e uma história bíblica em relação à sua moral. Quando o Senhor foi tirar o povo do Egito para dar uma terra, o que seria o berço do Messias, do Cristo, há muitos anos antes desse episódio, em Levítico 18, o Senhor disse: estou dando instruções para o meu povo, eu sou o Senhor seu Deus. Não se comportem como o povo do Egito e não se comportem como o povo de Canaã, que é os cananeus, para onde eu estou os levando. Não imite o estilo de vida deles. Aí cita em Levítico 18 uma série de leis divinas em relação à pureza sexual. E no verso 28, lá no final do capítulo 18, diz assim: não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, pois como fará com os povos que agora vivem ali? Ou seja, os pecados, as perversões que os cananeus cometiam, o Senhor informou que era uma contaminação para a terra e que se o povo de Israel repetisse, ele ia fazer a terra vomitá-los. Uma mulher cananeia descobriu Jesus. Mateus escreve, uma mulher cananeia descobriu Jesus na sua folga. E no verso 22, que Mateus também escreve uma narrativa paralela, ela suplicou: Senhor, filho de Davi, Mateus 15, 22, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Aí o texto, Mateus, ele é bem mais minucioso nos detalhes, mais minucioso do que Marcos. Aí ele fala assim, no 15 e 23, Mateus 15 e 23, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus ficou calado enquanto a mulher suplicava. E os discípulos insistiram com ele assim, mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Olha bem o que os discípulos disseram dessa mulher cananeia. Aí Jesus disse à mulher, aí está escrito por Marcos também. Marcos não detalhou isso também. Eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aí agora você entende por que Marcos escreveu. Primeiro devem se alimentar, verso 27. Os filhos, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Por quê? A missão de Jesus era ajudar primeiramente as ovelhas de Israel, para depois, a partir de Israel e da sua igreja formada, completar a missão de anunciar o evangelho a todos os gentios. Aí a mulher, quando ouviu isso de Jesus, que ele veio das ovelhas perdidas de Israel, primeiramente, ela implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Aí Jesus citou esse provérbio, que está aqui, esse provérbio. Primeiro deve se alimentar os filhos.
E não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Não significa que Jesus foi ríspido com elas sem educação. Era um provérbio popular da época, em relação a prioridades. Simplesmente isso. Ele não foi ríspido. Então Jesus dá ênfase na primeira parte. Primeiro deve se alimentar os filhos. A mulher sírio-fenícia cananeia dá ênfase na segunda parte. Ela devolve o provérbio para Jesus, na segunda parte, no verso 28. Senhor, é verdade esse provérbio, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Que diálogo sensacional. Que diálogo com franqueza sensacional. Que riqueza de diálogo que houve ali. E Jesus no verso 29 disse, boa resposta. Vá para casa. O demônio deixou sua filha. Ela chega em casa, a filha estava deitada na cama e o demônio não havia deixado. Na Corrigida e Fiel, na outra tradução, o verso 29 está assim. Jesus disse-lhe, por essa palavra, vai. Já que você respondeu dessa forma, vai. O seu problema está resolvido. O que aprendemos com essa narrativa do Evangelho? Quais os princípios nós devemos extrair daqui? Quais os princípios que nós devemos extrair desse pequeno trecho de narrativa do Evangelho? O primeiro é, humanize-se, abdicando de certos privilégios da sua vida. Humanize-se, abdicando de certos privilégios da sua vida. Mas como assim, Edilson? Como me humanizar abdicando de privilégios? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Filipenses 2, na tradução da Bíblia, a mensagem, uma tradução bem parafraseada, diz assim, tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade, assumiu a condição de escravo, tornou-se humano, humanizou-se. Olha aí, Deus humanizando-se. Depois disso, permaneceu humano. Foi a sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Quando eu uso o termo humanize-se, pelo contexto do Evangelho, é cristianize-se. Cristianize-se. Faça conforme Cristo fez. A desumanização é uma forma radical de negar a existência do próximo, a existência do outro. E Jesus, conforme está escrito aqui em Filipenses 2, e conforme está na narrativa lá do Evangelho de Marcos, capítulo 7, ele ouviu uma mulher cananeia, no seu momento de folga, onde ele estava hospedado de maneira para que ninguém soubesse onde ele estava. Mas Jesus, antes de fazer o que fez com aquela mulher necessitada, ele fez isso aqui. Abriu mão de privilégios especiais da divindade e assumiu condição de servo, tornando-se humano. Jesus tornou-se humano. E muitas vezes nós deixamos de ser humanos e nos vestimos com uma roupa de deuses, de divindade. Humanize-se, então, é cristianize-se. Como a gente pode se desumanizar? Explica para mim, então, Edilson. Pelos nossos preconceitos étnicos, racial, a gente pode se tornar monstros com as pessoas. Com as ideias de movimento de limpeza moral, aonde pessoas devem morrer
para haver uma limpeza moral na sociedade. A gente deixa de ser humano, porque o Cristo que se humanizou veio numa sociedade corrupta para se tornar servo e servir a salvação para todas as pessoas. Quando a gente pratica xenofobia, ódio aos estrangeiros, a gente vê um movimento muito forte na Europa de ódio aos estrangeiros, porque está havendo muita migração em busca de condições de sobrevivência. A gente se desumaniza quando a gente pratica idolatria política ideológica. E quando aquele que não pensa igual a gente é um tolo, é um Zé Ninguém. Hoje em dia as pessoas estão sendo avaliadas e valorizadas ou não pelo seu posicionamento político. E se não posiciona no mesmo posicionamento político, é um zero à esquerda. Não vale nada. As pessoas estão se desumanizando e desumanizando as outras pela sua idolatria religiosa. Que se não pertence à minha religião é um lixo. Existe isso. E também, olha só, idolatrias a doutrinas teológicas, calvinistas, que se tornam monstros, se desumanizam e olham para os arminianos. Calvinismo e arminiano são formas diferentes de entender a salvação. Formas diferentes. Olham uns para os outros e com desprezo. E quando eles militam as suas causas teológicas, eles se tornam uns monstros às vezes. Por exemplo, o sínodo de Dort, na Holanda, quando foi definir qual seria a doutrina da salvação que seria adotado pela igreja. Os calvinistas venceram os arminianos na questão dos 5 pontos que eles criam sobre a salvação, e os pastores arminianos holandeses foram expulsos da Holanda e suas propriedades foram queimadas. E foram expulsos porque senão poderiam ser mortos. Por causa de idolatria a doutrinas teológicas. Idolatria denominacional. Eu já ouvi isso. Quem sai da igreja tal é inimigo. Você já ouviu. Idolatria denominacional. Se não for da igreja tal, é inimigo nosso. As pessoas se desumanizam. E desumanizam as outras. Idolatria ao trabalho. Desumanizam. As pessoas se desumanizam trabalhando sem parar. E nessa questão de trabalhar sem parar, perde sensibilidade com as questões do próximo. É um perigo que a gente tem. Eu já tive que me policiar quanto a essas coisas. Minha preocupação com o trabalho me dessensibilizando em relação às outras coisas. Idolatria ao dinheiro. Se as pessoas não têm dinheiro, não servem. Ou eu me desumanizo, ou desumanizo as pessoas. Por outro lado, a raiva de quem é próspero. Tem gente que vê alguém próspero e fica com raiva porque ele é próspero e a pessoa não. Se desumaniza e desumaniza os outros. Os vícios nos desumanizam. Muitas coisas. Redes sociais nos desumanizam. Redes sociais nos desumanizam. Nós estamos vivendo numa era de sermos escravos da tecnologia. Olhos constantemente voltados para uma tecnologia que é liderada, que é dominada pelos algoritmos determinados para te prender. Por exemplo, é um fato de preocupação, eu li uma matéria, um assentamento de refugiados. Refugiados são pessoas que saíram de um país por causa de guerra, estão num assentamento procurando uma recolocação em outro país. Pessoas preocupadas mais com o acesso à internet dos refugiados do que com o que fazer agora com esses refugiados. Eu vi um artigo desse aí chamado O Drama de Muitos Campos de Refugiados. E a pergunta é, estamos focando mais no que é mais importante? Pessoas são avaliadas pela quantidade de seguidores que têm. Não sei se você viu, algumas pessoas disseram que num determinado canal de televisão, pessoas para fazer
ter algum papel para fazer alguma novela, tinham que ter acima de tantos mil seguidores. Senão o trabalho dela como ator não seria validado como a dignidade. Nós julgamos as pessoas pela velocidade que responde às mensagens que a gente manda no WhatsApp. Já passou isso contigo? Você manda uma mensagem para alguém, se alguém demora aí um dia inteiro para responder, você fica fulano de tal, né? A gente quer que responde na hora. Por mais que tem gente que eu conheço que demora meses para responder, né? Né, Alex? Mas ele melhorou um pouco, Alex, melhorou um pouco, né, Alex? Agora está semanas. E a gente desumaniza o outro. E às vezes a gente se desumaniza também. Aí existe uma ONG chamada Common Sense Media, promove segurança da rede e informa que se a tecnologia não for regulamentada, o uso indevido ou excessivo vai causar sérios problemas de depressão, isolamento social, ansiedade e até suicídio. Essa realidade deve nos questionar. Perguntam: que papel estamos dando ao ser humano na era digital? Tudo isso que foi falado aqui, eu fiz uma lista enorme, você talvez tenha esquecido, mas as idolatrias que eu citei, tudo isso nos deixa cansados, nos deixa embrutecidos, nos torna animais selvagens, nos deixam desumanizados, nos deixam cansados, embrutecidos e desumanizados, pois nós consideramos que as coisas materiais e os nossos conceitos ou ideias formadas são privilégios nossos inegociáveis. Nós não queremos negociar naquilo que a gente está preso ou escravizado ou valorizando, ou seja, material, ou seja, as ideias, ou seja, as ideologias. A gente se tornou inegociável. Aí, de fato, isso tudo que foi citado gera uns gatilhos emocionais para as motivações horríveis do nosso coração. Gatilhos emocionais para despertar coisas internas do nosso coração. E Jesus disse lá em Marcos 7, que a gente viu na semana passada, verso 20, aquilo que vem de dentro é que os contamina. É de dentro do coração da pessoa que vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, que nos desumanizam, ou desumaniza as outras pessoas. Então humanize-se, cristianize-se, façamos igual Cristo fez. Abriu mão daquilo que era privilégio de divindade, e há muitas coisas que a gente se coloca como privilégios da nossa divindade, que a gente não quer abrir mão e que nos desumanizam. O resumo da aplicação da lei de Deus foi citado aqui. Quer entender qualquer lei de Deus, se é aplicável hoje, se está dentro do que Jesus citou sobre a lista de pecados que vem de dentro do nosso coração. Mas Filipenses 2 diz que Jesus deixou os privilégios. Jesus deixou os privilégios. Deixou os privilégios da divindade, assumiu condição de servo, tornando-se humano. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto: humanize-se e ouça a súplica dos que sofrem. Humanize-se e ouça a súplica dos que sofrem. Mateus 15, 23, os discípulos insistiram com Jesus: mande essa mulher embora. Mande essa mulher embora, ela não para de gritar atrás de nós. Porque eles estavam em descanso, no privilégio do descanso, no privilégio da privacidade, no privilégio do conforto, no privilégio da folga. Mas havia um sofrimento de um ser humano. Abrir mão do privilégio para atender o sofrimento de um ser humano. Aqui a gente vê discípulos de Jesus
quando Mateus registra, na ótica de Mateus, que registra que eles disseram para mandar aquela mulher embora, que estava com uma filha endemoniada, uma mulher cananeia, que descobriu onde estava Jesus. Esse texto mostra discípulos desumanizados pelos seus conceitos em relação ao reino de Deus. Discípulos desumanizados em relação a uma mulher estrangeira cananeia, versus Jesus, o Deus humano, o Deus que se humanizou numa vida abnegada. O que é vida abnegada? Uma vida que renuncia às suas vontades. Discípulos mandam ela embora. E Jesus deixa ela falar, deixa ela gritar, até ele intervir no diálogo com ela. Discípulos que não querem renunciar às suas vontades de descanso por um Deus que renunciou todas as suas vontades e privilégios da divindade para atender pecadores. Mulher cananeia, com uma filha possuída por um demônio, terrivelmente. Manda ela calar, Jesus. Ou seja, uma mulher cananeia não fazia parte do reino de Deus. No reino, inclusive, que eles demoraram a entender que o reino não era político. Aí Jesus citou Provérbios, conhecido entre os gentios. Primeiro se alimenta os filhos, e depois o que sobrar, joga para os cachorros. Aí começa um diálogo. E Jesus já sabia da possibilidade de uma resposta daquela mulher. Inicia um diálogo que proporcionou eu e você e os discípulos naquela época aprenderem como externalizarmos a nossa fé. Se lembra que no capítulo 8 de Marcos, eu falei no domingo retrasado, que os discípulos, depois de 2 multiplicação de pães, era 5.000 pessoas, depois 4.000 pessoas. Eram 5 pães e depois 7 pães. Sobraram pães. Quando pegaram o barquinho, um deles só levou um pão, e eles começaram a discutir. Começaram a brigar entre eles, e Jesus dá uma pirada com eles. Vocês ainda não compreenderam? Eles já tinham passado por esse momento com a mulher cananeia, Cirofenícia. E eles demoraram a aprender pra caramba. Vocês ainda não entenderam, não compreenderam? Vejamos então como ter fé é um processo muito difícil e muito lento para alguns. Essa passagem mostra que Jesus, quando joga um diálogo para aquela mulher, ele está querendo atingir também os discípulos e a mim e a você. E os discípulos que estavam no barco com um pão só e começaram a brigar porque não tinha mais, sabendo que Jesus estava no barco e ele multiplicava o quanto pudesse, o quanto quisesse, viram o diálogo de Jesus com a mulher. E a gente está vendo hoje: Senhor, ela é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Aí Jesus vira: boa resposta. Vá para casa, o demônio já deixou sua filha. Veja bem, uma estrangeira, uma cananeia, que não tinha os mandamentos debaixo do braço. Ela creu que as migalhas dos pratos, ou um pouquinho de atenção de Jesus, as migalhas do prato aí, é um pouquinho de atenção de Jesus, seria o suficiente para a demonstração do grande poder de Deus na vida dela. Enquanto Jesus estava disponível para a nação, e muitos não creram, uma cananeia, que não estava debaixo da aliança do Antigo Testamento, ela creu que migalha de tempo de Jesus faria uma diferença, um diferencial na vida dela sensacional. Aí humanize-se e se humilhe aos pés do Rei Jesus. Estou pegando bastante emprestado que Mateus escreveu também sobre esse episódio. Mateus 15:25 diz, foi muito mais detalhista que Marcos. Ele diz que 15:25, a mulher aproximou-se
ajoelhou-se diante de Jesus e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Ajude-me. Implorou, ajoelhou aos pés de Jesus. Agora vejamos hoje nós, estamos na era do selfie. A era do selfie. Nós gostamos do selfie porque sai a nossa imagem. Nada contra o selfie. Mas a gente gosta muito da nossa imagem também. Poucos desejam se humilhar aos pés de Jesus, aos pés do Rei, por causa do orgulho. Jesus já tinha dito em Marcos 7, 21, de dentro do coração da pessoa vem aquela lista toda, e um dos itens é orgulho. Marcos 7, 22. Daí, irmãos, o orgulho nos desumaniza tanto que chegamos ao ponto de acreditar que somos melhores do que aquele que se humanizou. Olha aqui, olha essa frase. Olha essa frase. O orgulho nos desumaniza tanto que chegamos ao ponto de acreditar que somos melhores do que Jesus. Filipenses 2 que eu postei, se humanizou. E a gente não quer se humanizar para servir o próximo e para vencer o orgulho e se dobrar aos pés do Rei. Vale ressaltar que quando ela disse Senhor me ajude, não foi só um simples pedido de bênção de Deus. Não foi. Essa mulher está reconhecendo que Jesus é Rei. Por que ela está reconhecendo que Jesus é Rei? Olha como Mateus era minucioso. Ele escreveu, Mateus 15, 22, uma mulher cananeia morava ali, veio a ele e disse, suplicando, Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela usou a expressão, filho de Davi. E aí, Mateus, quando começa o Evangelho, no capítulo 1, no verso 1, ele escreve assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi remete a descendência de Jesus do rei Davi, aonde no Antigo Testamento há um pacto que Deus faz com Davi, que da descendência dele viria um que reinaria eternamente, que é o Cristo. A mulher disse, cananeia, filho de Davi, sabia mais do que os discípulos de Jesus sobre quem era Jesus. Olha que beleza de texto, de descrição. Humanize-se e não somente espere coisas boas de Jesus. Reconheça a sua coroa real. Reconheça que Jesus é Rei. Então, irmãos, migalhas são suficientes para Deus fazer um grande milagre na concepção de uma cananeia e na sua concepção. A gente quer ver muita coisa, a olho nu, aos olhos visíveis, para crer que Deus pode fazer alguma coisa. E aquela mulher, só uma fração de tempo de Jesus, que são as migalhas que caem na mesa, que ela não era nem prioridade de Jesus. Ela creu que Deus podia fazer um grande milagre. Ela creu que estava diante de um rei prometido, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que fé daquela mulher. Que aula para os discípulos e que aula para mim e para você. Os discípulos não compreenderam ainda, passaram por esse momento tão lindo e não compreenderam porque eles brigaram porque só tinha um pão depois num barco. Porque não cria que Jesus podia fazer de novo. Que o poder era limitado. Boa resposta, disse Jesus. Então, irmãos, para a gente encerrar, humanize-se abdicando de certos privilégios da sua vida. Aquilo que você considera na sua vida como alguns privilégios, que você talvez não queira abrir mão, possa estar desumanizando você. Na sua família, com as pessoas, na sua forma de ver o mundo. Quais são as ideias que talvez você precise se abdicar e crer no Evangelho? Mais no Evangelho do que as ideias humanistas. Quais são os confortos que você tem
e que possa estar te desumanizando a si mesmo ou fazendo desumanizar pessoas. Humanize-se e ouça a súplica dos que sofrem, que é cristianizem-se. Se Jesus abdicou de privilégios de divindade para se tornar humano e servir, quando a gente não faz isso, não abdica de privilégios de tempo, de recursos ou de qualquer outra coisa, até mesmo de ideias, até mesmo de eu quero provar a minha ideia, que é A mais B, e acaba escandalizando pessoas em relação ao Evangelho, a gente não está cristianizando. A melhor definição de cristianismo, eu estou chegando à conclusão aqui agora, tá? A melhor definição de cristianismo é quando a gente abre a mão dos privilégios. Não é o que se escreve na história, a história do cristianismo. Se você for olhar, tanta loucura foi feita porque as pessoas se desumanizaram. Humanize-se e humilhe aos pés do rei, filho de Davi. Quando você for a Jesus, olhar para Jesus, olhe para Jesus como rei. O que você, gentio, tem a dizer? A mulher cananeia tinha a dizer. Está nos dando uma aula aqui. O que você, gentio, que não é judeu, tem a dizer? Quando Mateus escreve assim, Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, descendente de Abraão, é porque na promessa de Abraão ele ia chegar até você, na sua humanização, para morrer por mim e por você na cruz. Como é que você está hoje? Você está conforme a mulher cananeia na sua fé? Que Jesus é rei e que Jesus, numa fração de segundos, pode fazer o que quiser em relação à sua vida? Ou você está conforme os discípulos que viram, demoraram anos para entender? Lembra que Jesus, em João capítulo 20, acho que é 20, se não me engano, vira para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se arrepender, ou quando você se converter mesmo, já tinha passado o quê? 3 anos com Jesus. Quando você se converter, encoraje os seus irmãos. Você está vendo uma porção de coisa e ainda não entendeu quem sou eu. Quem é Jesus? A desumanização é uma ferramenta de Satanás para atingir você, para privar você do reino de Deus e de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, aquele que humanizou-se e veio para uma morte de cruz, nós não somos maiores do que ele, melhores do que ele. Talvez haja muita coisa para se tirar da minha e da sua vida que está nos desumanizando. Foi passada aqui uma lista de coisas. O que o Espírito tem a falar para você? Aí é só você, é muito pessoal agora. É muito pessoal. O que precisa ser tirado para que você se sinta aplicado nesses 3 itens aqui? Abdicando de certos privilégios, ouvir a súplica dos que sofrem e se prostrar humildemente aos pés do filho de Davi, descendente, rei eterno. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ah, Deus, filho de Davi, aquele que nos dá o privilégio da sua presença, nos dá o privilégio do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sonda cada coração nesse momento e nos ensine, nos mostre aquilo que possa estar nos desumanizando. Livre-nos dos vícios, Senhor. Quaisquer vícios, tanto os vícios tolerados e os não tolerados socialmente, mas os vícios nos desumanizam. Livra-nos, Senhor, daquilo que a gente tem idolatrado, seja pessoas, sejam coisas, sejam ideias, que nos tornam desumanizados.
Ó Deus, livrando-nos dessas coisas, o Senhor apontando agora aquilo que precisa ser tratado, retirado. Cure, Senhor, nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a negar a nós mesmos. O Evangelho, o Senhor mesmo nos ensinou posteriormente que aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de me seguir, de ser o meu discípulo, assim diz o Senhor. Ó Deus, por favor, e ajude também, Senhor, a gente ouvir a súplica daqueles que clamam, que a gente não viva uma religião, uma fé, mas que a gente viva um relacionamento com uma pessoa, que é o Filho de Davi, o Filho de Deus, o Rei eterno, que reina sobre nós, que reina sobre a sua igreja. Ah, Senhor, que haja arrependimento no nosso coração, para que a gente se livre desses lixos que nos desumanizam, nos tornam monstros sociais ou nos tornam insensíveis ao clamor de alguém que está sofrendo. Ó Deus, abra nossos ouvidos, nosso coração para ouvir, assim como o Senhor ouviu. Não permita que a gente se comporte como os discípulos. Obviamente eles creram depois, eles fizeram obras maravilhosas na história da igreja, mas, Senhor, naquele momento eles pediram para mandar a mulher calar, mandar ela embora, porque eles não queriam perder um tipo de privilégio, Senhor. Dai-nos olhos e ouvidos atentos às pessoas que precisam de Ti, precisam de cuidado, precisam de apoio. Ó Deus, que nós tenhamos consciência que estamos diante de um rei, não estamos diante de um senhor qualquer, de uma pessoa qualquer, estamos diante de Deus, que reina sobre todo o universo. Então, Senhor, desperta em nós temor, conforme já foi dito aqui, admiração e respeito a quem o Senhor é. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, conforme já foi até orado aqui. Perdoa-nos porque nós nos esquecemos que o Senhor é Rei da nossa vida, Rei do cosmos, Reino do universo. E aumente a fé daqueles que estão passando por dificuldades, problemas, não importa o tamanho. O Senhor só precisa de fração de segundos para dizer uma palavra sobre a nossa circunstância e mudar as circunstâncias. Aumente nossa fé, Senhor. Ajude-nos a externalizarmos a nossa fé. A mulher Ciro-fenícia, cananeia, externalizou a fé de uma maneira maravilhosa. E muitas vezes nós deixamos de externalizar a nossa fé com os outros que não possuem fé. A gente entra no mesmo argumento de desespero e desesperança deles, muitas vezes. Perdoa-nos por isso. Converta-nos, Senhor, que traga em nós arrependimento, conversão de coração. É o que eu oro, em nome de Jesus. Um grande temor ao grande Rei. Amém. Dependente de um homem mortal.
vida.